Fala pessoal, hoje nós vamos continuar a aula de ontem falando sobre complemento de quadrado. A gente ficou faltando essa parte. Então, o que é complemento de quadrado? É justamente analisar uma equação ax ao quadrado mais bx mais c e colocar ela em função de um quadrado perfeito. Vamos dizer aqui x mais alfa ao quadrado. E aqui eu tenho um A mais um B. Um B não. Botar um E. Certo? Então, quando eu digo que eu quero completar o quadrado de uma equação do segundo grau, eu quero escrever essa equação do segundo grau em função de um quadrado de uma soma. Certo? Como é que a gente faz isso? Bora pegar um exemplo fácil aqui. Vamos supor que eu tenha x ao quadrado mais 4x mais 3, certo? E eu quero colocar na função de um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito nesse sentido? Seria x mais alfa ao quadrado, que a gente sabe que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, nesse caso eu inverti a ordem, mais o alfa ao quadrado. Perceba que eu tenho aqui o meu x, certo? Quando ficou legal. Eu tenho aqui o meu x ao quadrado. E aqui eu tenho meu x também. E tudo que não é x é os meus coeficientes. 2α e alfa ao quadrado. Aqui no meu exemplo, o meu x, que está elevado a 1, certo? Ele é o meu 4x, certo? Então, note que 4x é 2 vezes 2x, certo? Ou seja, esse 2 aqui eu coloquei em evidência por causa da fórmula. Então, dessa análise rápida, a gente percebe que alfa tem que ser 2, porque é o outro termo que sobrou. Então, a gente tem aqui x ao quadrado mais 4x mais 3, eu posso dizer que ele é x mais 2 ao quadrado, certo? Porque é o que eu quero fazer, x mais alfa, alfa igual a 2. Mas note que x mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado mais 4x mais 4, certo? Porque é o quadrado de alfa aqui, o último termo. Então, essa expressão não vai gerar a expressão que eu tenho no início. Mas se eu subtrair 1 aqui, eu chego no 3, certo? Então, o que falta para terminar é subtrair um 1 desse quadrado e eu vou concluir o meu quadrado perfeito, no caso, o meu completamento de quadrado, certo? Ok. Mas por que eu tenho que olhar para essa situação? Por que eu tenho que completar quadrado? Porque um complemento de quadrado de uma equação de segundo grau, ela me dá todas as informações que eu possa querer de uma equação de segundo grau. Como assim? Vamos supor que eu tenha resolvendo essa equação. X ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero. Ou seja, eu quero o meu valor x aqui, onde transforma essa equação em zero. Como é que eu resolvo isso? Bem, se a gente pensar nas equações de primeiro grau, a gente lembra que a nossa resolução, se fosse 4x mais 3, a gente, igual a zero, a gente isolaria o x e chegaria a menos 3 quartos, certo?
Isso é o valor x que torna essa equação zero. Porém, a gente não tem essa possibilidade aqui da forma que a gente está enxergando, porque a gente tem x ao quadrado e x. Mas note que se eu olhar para o quadrado completo, eu vou enxergar essa equação como x mais 2 ao quadrado menos 1 igual a zero. Veja que agora eu só tenho um x que está dentro desse quadrado aqui. Mas eu diminui de 2 para 1, certo? Agora lembra que 1 é a mesma coisa, no caso 1 ao quadrado é 1, certo? Ou seja, esse 1 aqui que está subtraindo, eu posso enxergar como 1 ao quadrado. Tudo bem? E o que eu tenho aqui? Se você notar, eu tenho um quadrado, 1a ao quadrado, menos 1b ao quadrado, certo? E o que a gente tem? A gente viu ontem que a diferença de quadrados é igual à soma dos termos elevados ao quadrado multiplicado pela diferença desses termos, certo? E se eu fizesse a mesma coisa aqui, o que a gente teria? A gente teria que o nosso A é x mais 2 e eu somo com B, que é o meu 1. Tudo bem? E multiplico por x mais 2 e agora eu subtraio do meu B, que é 1, e igual a zero. Isso vai gerar x mais 3, x mais 1, certo? Igual a zero. Mas nota que a gente caiu no outro caso que a gente discutiu ontem, que é o produto dando zero. O que acontece quando o produto dá zero? Isso só vai ocorrer se um dos termos for esse zero, né? Então, x mais 3 vai ser zero, ou x mais 1 vai ser zero. E com isso, agora a gente caindo na equação do primeiro grau, duas equações do primeiro grau. Então, nesse caso, a gente isola o x como x igual a menos 3 e x igual a menos 1. Então, esses são os valores que tornam a equação do segundo grau nula, né? Zero. E também a gente aprende que esses valores têm nomes específicos, né? São as raízes do polinômio. Todo valor que torna um polinômio nulo, ele é chamado de raiz, certo? Então, perceba, a gente estudou fatoração, que vai criar a soma em produto. A fatoração é um método para a gente resolver equações, no caso, encontrar raízes de uma equação. Então, quando eu encontro a raiz de uma equação, eu acho, no caso, quando eu fatoro uma equação, eu acho as raízes dela. E o complemento de quadrado é um método para conseguir fatorar a equação do segundo grau, certo? Mas, e aí, o que ele me diz mais? A fatoração, no caso, o complemento de quadrado, ela me ajuda a analisar a função quadrática. Então, a gente não falou de função ainda, mas eu vou adiantar essa parte nesse ponto, que uma função f de x com essa equação, x ao quadrado mais 4x mais 3, o que eu quero saber dessa função? Eu quero saber quais os valores que essa função vai ser zero, quais os valores essa função vai ser mínimo ou máximo, e qual valor ela tem quando o meu x é igual a zero.
entende? Então, a função eu uso para analisar o comportamento, né? O comportamento de todas as respostas dessa função. Mas a gente já discutiu aqui que essa expressão é a mesma coisa que x mais 2 ao quadrado menos 1, certo? Bem, como é que eu acho o mínimo ou o máximo dessa função? Perceba que essa função depende de x, né? Eu substituo o valor de x aqui nessa expressão, eu vou ter o valor da função, da resposta. Mas, qualquer valor que eu substitua aqui dentro vai ser elevado ao quadrado. E nota que, se essa soma for negativa, eu vou ter um número negativo, por exemplo, menos 3 vezes menos 3. Isso substituindo x igual a menos 4, né? No caso, menos 5. Se x for igual a menos 5, aqui dentro vai dar menos 3. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3 dá 9. E se for positivo, se for 3 vezes 3, vai dar 9 também. Então, o menor valor que essa expressão pode ter não é negativa, né? Porque ela nunca vai ser negativa. Então, o menor valor que essa expressão vai ter é quando ela for zero. Porque o zero é o menor valor positivo que eu posso ter de um número. Então, se x for igual a zero, implica que f de zero, que eu substituo x igual a zero, vai ser, no caso, não estou substituindo x igual a zero, né? Eu quero que se x mais 2 for igual a zero, então x vai ser igual a menos 2, certo? E f vai ser mínimo, pois vai ser 0 menos 1, ou seja, vai ser o valor menos 1. Então, o valor mínimo dessa função vai ser no valor, a resposta menos 1, né? Isso ocorre quando x for igual a menos 2. Então, a gente já descobriu os valores máximos, no caso, o valor mínimo dessa função, e já descobrimos as raízes dessa função também. Porque se eu encontrei a raiz do polinômio, eu vou também achar a raiz da função, ou os zeros da função, né? Então, esse termo raiz também pode ser zero da função. Tá, beleza. Mas aí alguém pode perguntar, aqui no engenharia, eu vou sempre trabalhar com equações de segundo grau? Eu não vou trabalhar com outros problemas mais complexos? Por que eu teria que olhar para essa ideia de complemento de quadrado? Bem, se você olhar aqui, eu vou dar agora um exemplo que com certeza você vai precisar usar isso. Onde é que a gente vai usar isso aqui? Quando a gente estiver trabalhando com funções de transferência. O que é uma função de transferência? É uma função que depende da variável s. S representa o domínio da frequência. Tá. E quando é que a gente estuda funções de transferências, com certeza a gente vai trabalhar muito isso aqui na engenharia. Beleza? Então, você vai passar pelos primeiros semestres, vai ter o cálculo, vai estudar equações diferenciais, variáveis complexas, e depois vai ser introduzido as transformadas. As transformadas, você vai estudar a transformada de Laplace. E na transformada de Laplace serve para a gente construir as funções de transferência. Ela é usada basicamente para
diminuir o grau de complexidade de uma função no domínio do tempo. Então, uma função de transferência ela está diretamente ligada com uma função no domínio do tempo. E o domínio do tempo, para a gente aqui, no modo simples, é a variável que a gente estuda em todos os cálculos, em todas as equações diferenciais. Basicamente, a gente está estudando o domínio do tempo. Mas chega um momento que ela se torna muito complexa, a função no domínio do tempo. Então, a transformada, no caso de Laplace, ela chega para diminuir a complexidade e generalizar o meu trabalho, né? Eu acabo generalizando um contexto bem melhor do que aplicar equações diferenciais de fato. Certo? Então, vamos supor que eu tenha... Onde é que entra o que eu estou estudando aqui, né? Vamos supor que eu tenha uma função de transferência na forma 10s² mais 4s mais 5. Então, essa é uma função de transferência que você vai trabalhar na hora, lá mais para frente. O que eu quero? Como existe uma ligação muito forte, vamos dizer, a definição de função de transferência depende de uma função no domínio do tempo, eventualmente você vai precisar encontrar a função que você vai precisar achar a função no domínio do tempo. Ou seja, eu descobri a função no domínio da frequência e eu quero a minha função no domínio do tempo, certo? E como é que eu faço isso? A gente vai aprender que existem vários padrões, né? A gente vai usar uma tabela para encontrar isso. No caso, não porque só dependa da tabela, mas porque fica mais fácil usar, né? Não precisa decorar todas as transformadas, no caso. Então a gente vai ter uma tabela que diz o seguinte: uma função g de t na forma k é elevado a menos at vezes um cosseno de ômega t. Entenda que k, o a e o ômega aqui que eu desenhei são constantes e o meu t é a variável tempo. Essa função no domínio do tempo, ela tem uma transformada no domínio S, sempre na forma S mais A ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes K ômega. Então, a tabela vai estar dizendo isso. Isso aqui, no caso, quando vocês chegarem lá na situação, vocês vão ver que existe um caminho bem definido para demonstrar isso. Então, se você comparar esse valor literal de g de s, parece muito com o que a gente tem aqui, né? Mas qual é o problema? Que o meu denominador não está nessa forma. E o que é essa forma? É um quadrado perfeito. Então, você percebe que você vai precisar completar o quadrado aqui numa situação muito mais à frente e a gente volta novamente para essa situação básica. Então, vamos lá. Como é que é o s² mais 4s mais 5? A gente sabe que s mais 2 ao quadrado é s ao quadrado mais 4s mais 4. Mas aqui o meu 4 não satisfaz esse denominador, né? Eu teria que somar mais 1 para chegar a 5. Tudo bem? Isso aqui daria 5. Ou seja, s ao quadrado mais 4s mais 5 é a mesma coisa que s mais 2 ao quadrado mais 1. Porque
a gente separou o 5 em 4 mais 1, certo? Então a gente chegou na minha situação. Ó. Eu tenho o meu A, eu tenho o meu ômega, que eu sei que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, e o meu K aqui, em comparação, é o meu dash. Então, a minha G de T, ela seria 10 vezes o ômega, que é 1, né? Então não preciso colocar, vezes o E menos o A, né? Que a gente está mais A aqui, então menos 2T, vezes o cosseno de ômega, que é 1, então fica 1 vezes T, que é a mesma coisa que T, né? Então percebe que a gente, no domínio do tempo, tem essa função para trabalhar. E com certeza vocês vão ver que é uma função que a gente vai trabalhar muito. Mas olha só como ela parece complexa. Uma exponencial vezes uma função trigonométrica, um cosseno. Então analisar esse cara no domínio da frequência, no domínio do tempo, tem a sua dificuldade. Mas olha que no domínio da frequência, a gente reduziu para uma fração algébrica, ou seja, uma fração de polinômios, onde a gente volta a ter os mesmos problemas que a gente está vendo agora, que é raízes de polinômio, vai ter um sentido nesse mundo, máximo, mínimo, no caso, completar quadrado, para mim conseguir achar a minha transformada inversa, certo? Então, eu mostrei esse exemplo não para colocar medo em vocês, eu queria que vocês se sentissem incentivados, né, a estudar a matemática, porque a matemática sempre usa tudo que você estuda, né? Ela nunca vai deixar de lado uma coisa que você está estudando agora, que parece uma coisa que não tem sentido, mas no futuro sempre faz sentido. Eu digo que a matemática só fica fácil quando você estuda um assunto mais difícil, né? Aí que ela vai fazer sentido. Por que você está estudando esses conceitos iniciais? Beleza? Certo. Eu mostrei um exemplo simples de complemento de quadrado. E se fosse um exemplo difícil? Bem, se fosse um exemplo difícil, eu vou mostrar agora um videozinho mostrando como é que a gente faria um exemplo genérico, né? Um exemplo mais complexo de todos quando a gente fala de equações do segundo grau. Então, fiquem aí com a mágica da edição, que eu sou muito bom. Agora a gente vai ver esse pequeno vídeo que explica o que é o complemento de quadrado de uma forma mais visual, de uma forma também mais genérica. O que a gente tem que entender? Que ax quadrado mais bx mais c é como se fosse uma soma de áreas de retângulos de medidas ax ao quadrado, de área bx e de área c. Aqui nesse vídeo, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai interpretar cada termo como uma área de um retângulo, onde o primeiro retângulo tem lado ax e lado x, o segundo tem lado b e lado x, e o terceiro tem lado c e lado 1. Então, como é que a gente vai completar o quadrado aqui? A ideia primeiro é dividir todo mundo pelo coeficiente do maior termo, né, do termo x ao quadrado, para ficar 1, b sobre a e c sobre a, e o a em evidência, certo? Dessa forma, a gente cria aqui, ó, um primeiro quadrado de lado x e x, né? Aí, o que a gente pode fazer?
como nós temos o segundo de lado x, então a gente divide pelo lado b sobre a na metade e separa em duas partes. Então a gente junta e forma quase um quadrado. Por que quase um quadrado? Porque um quadrado ele é um retângulo de lados iguais, né? Então eu tenho x sobre mais b sobre 2a de um lado e x mais b sobre 2a de outro. Só que quase porque ele precisou, está faltando uma parte. Que parte está faltando? É uma área quadrada também, de b sobre 2a, b sobre 2a. Então, uma área de b sobre 2a ao quadrado, porque a área de um quadrado é o lado ao quadrado, né? Elevado a 2. Então, a gente cria esse lado, esse quadrado de área b sobre 2a ao quadrado, mas a gente tem que subtrair também para não alterar o resultado. Então, a gente criou o nosso quadrado, da mesma forma que em cima, a gente soma e subtrai esse termo ao quadrado, criando aqui nosso quadrado perfeito, que é x ao quadrado mais duas vezes b sobre 2a x mais b sobre 2a ao quadrado, e o termo que a gente tinha no início, c sobre a, menos a parte que a gente acrescentou, né? Aí fica nosso quadrado perfeitinho, b sobre mais 2 sobre 2a. Agora, a gente volta com o elemento a que a gente colocou em evidência. Então, a gente vai distribuir esse a em todos os três elementos, ficando com menos a sobre b quadrado sobre 4a ao quadrado. Ou seja, esse elemento aqui a gente pegou o expoente 2 e elevou ao quadrado o numerador e o denominador. E aqui, que antes era c sobre a, multiplicado por a, volta a ser c, né? Aqui ele fez só uma mudança estética, para ficar soma e subtração. Então, a gente completa o nosso quadrado, quando a gente partindo de uma equação quadrática genérica, a gente colocou essa equação em função de um quadrado perfeito, x mais b sobre 2a, só que multiplicado por a e somado com essa constante, c menos b quadrado sobre 4a. Perceba que se a gente usasse aquela ideia da fatoração, no caso, considerar esse termo negativo e ao quadrado, a gente pode usar a fatoração de diferença de quadrados e a gente teria a demonstração da fórmula de Bhaskara, certo? Então, a forma genérica de uma equação de segundo grau, ela é a demonstração da fórmula de Bhaskara usando fatoração. A gente entende que a fatoração é a demonstração, né? Se usa para demonstrar a fórmula de Bhaskara. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar agora para as nossas anotações. Bem, pessoal, agora a gente vai fazer um exemplo um pouco mais complexo. Se eu tiver um 3x ao quadrado mais 7x mais 10. Como é que eu completo esse quadrado? Bem, o primeiro passo que a gente viu foi a gente coloca o a em evidência, né? Coloca o a em evidência. No caso, olhando para ax ao quadrado mais bx mais c. Colocando o a em evidência, no caso é o meu 3, certo? Então eu vou botar 3 em evidência, ficando x ao quadrado mais 7 sobre 3x mais 10 sobre 3. Então, eu coloquei o a em evidência, beleza? Aí, eu tenho que lembrar que o meu termo do meio, ele vai ser dividido por 2. Lembra do vídeo? Então,
7 terços dividido por 2 vai dar 7 sextos, certo? Então isso aqui vai ser 3x ao quadrado mais 2 vezes 7 sextos vezes x mais 10 terços. Aí, achado 7 sextos, o que a gente faz? A gente enxergou que meu 7 sextos aqui, ele é o meu B, né? O meu segundo termo. Então, eu somo e subtraio desse termo. Vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes 7 sextos de x mais 7 sextos ao quadrado. Deixa eu botar de outra cor. 7 sextos ao quadrado. Só que, como a gente viu, a gente não pode criar. A gente tem que sempre subtrair para não alterar o resultado. Então, somei e subtraí e ficou o meu 10 terços aqui. Beleza? Aí, a gente tem o nosso quadrado perfeito agora, que é igual a 3x mais 7 sextos ao quadrado. E meu termo que sobrou, né? O termo que eu vou simplificar aqui. Mais 10 terços menos 7 sextos ao quadrado. Isso vai dar o quê? O 3 eu posso multiplicar em ambos os termos, né? Então vai ficar 3. Ficar 3x mais 7 sextos ao quadrado. Mais o 3 vai multiplicar com o 10 terços e vai multiplicar com o 7 sextos ao quadrado. Então vai ficar mais 10 menos 7 sextos ao quadrado. A gente sabe que o nosso 10 menos 7 sextos ao quadrado é a mesma coisa que 10 menos 7 ao quadrado dá 49 e 6 ao quadrado dá 36, certo? Eu esqueci do quadrado aqui. Isso vai ficar igual a 3x mais 7 sextos ao quadrado. Aí, somando a fração, a gente pode usar aquele método que a gente viu. Multiplica os extremos, multiplica os denominadores, então dá 36. E agora multiplica em cruz, né? Seria 10 vezes 36, vai ficar 360. E 1 vezes 49, lembrando negativo, vai ficar menos 49. E isso vai dar 3 vezes x mais 7 sextos ao quadrado, mais eu esqueci de multiplicar por 3 aqui. Eu esqueci de multiplicar o 3 aqui nesse quadrado. Então, só consertando, vai ficar 3 vezes 7 sextos ao quadrado,
E aqui vai ficar, quando eu levar ao quadrado, vai ficar 49 sobre 36. 3 dividido por 36, bem aqui vai dar 12, certo? Aí continuando aqui vai ficar 12. E no final vai 360 menos 49 dá 213. Na verdade não é 360, é 120, né? É 120 menos 49. Então a gente tem 71 sobre 12. Então esse é um caso mais difícil, né? É o caso mais complexo. E quando a gente pode usar isso? A gente pode usar isso mais tarde, quando estiver estudando funções ou estudando funções de transferência, né? Beleza, pessoal? Espero que você tenha ajudado esse vídeo e até a próxima.